Alô, amigos? Na letra D, a função senoidal tem por lei f de x igual a menos 2 vezes seno de x sobre 3. Lá, legal? F de x igual a menos 2 vezes seno de x sobre 3. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer o gráfico de uma outra função que não é essa. A função g igual a 2 vezes, ao invés de menos 2, é mais 2. 2 vezes seno do mesmo x sobre 3. A amplitude é 2, certinho? A frequência é 1/3 de ciclo a cada 2π. Então, o período é o inverso de 1/3 sobre 2π. O inverso de 1/3 sobre 2π é 2π sobre 1/3. Então, o período é 6π radianos. Não precisa escrever esse rádio, bastaria deixar 2π. 6π, o rádio ficaria subtendido. Eu estou trabalhando aqui com a função g, viu? Não é a f. Pois bem, ela inflexiona sobre o eixo das abscissas. O período é 6π, então o primeiro ciclo vai de 0 até 6π, no meio 3π, no meio do meio 3π sobre 2, que é a metade de 3π, e aqui é o triplo de 3π sobre 2, 9π sobre 2. Professor, não entendi. Olha, meu filho, se o período fosse 8, no meio, metade de 8, 4. No meio do meio, eita, tem calma, Meca. No meio do meio, metade de 4, 2. E aqui, no ponto médio entre 4 e 8, é o triplo de 2, 6. 2, 4, 6, 8. Dividido em 4 partes iguais. Certíssimo, gente? Certíssimo, não é? Então, vamos ao gráfico, né? Como a amplitude é 2, o valor máximo dela é 2, o valor mínimo é menos 2, e a sequência de pontos notáveis: inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão. Aí esse é o gráfico. Esse é o gráfico da função f? Não! É o gráfico da função g. 2 vezes seno de x sobre 3. Vou até deixar ele tracejado, para ele não chamar muita atenção. Ô professor, e o gráfico da f, hein? Como é a lei da f? A lei da f é menos 2 vezes seno de x sobre 3. Ou seja, a lei da f é a lei da g multiplicada por menos 1. Lembra disso quando a gente estudou função constante? Então, essa função f, que eu quero o gráfico, a função f é a g multiplicada por menos 1, é menos g. Então, essas duas funções, f e g, são funções simétricas. E quando duas funções são funções simétricas, o gráfico de uma, no caso, o gráfico da g, é o simétrico do gráfico da outra. Ou seja, é o simétrico do gráfico da f em relação ao eixo das abscissas. Como os pontos de inflexão já estão no eixo das abscissas, basta eu pegar o simétrico desse ponto de máximo
que vai ter a abscissa 3π sobre 2 ordenada menos 2, e o simétrico desse ponto de mínimo, que vai ter a abscissa 9π sobre 2 e ordenada 2. Aí o gráfico fica assim, ó. Nossa! O que foi que mudou? Quando este coeficiente do seno, que é responsável pela amplitude, o número que multiplica o seno, é negativo, muda a sequência de pontos notáveis. Ao invés de ser inflexão máxima, inflexão mínima, inflexão, é inflexão mínimo, inflexão máximo, inflexão. Então lembre-se sempre, se você tem uma lei de formação assim, olha aqui, f de x igual a vezes seno de x, se este a for positivo, a sequência de pontos notáveis é inflexão máximo, inflexão mínimo, inflexão. Já se esse A for negativo, é a função simétrica e a sequência de pontos notáveis permuta, onde era máximo passa a ser mínimo, onde era mínimo passa a ser máximo, mantendo as inflexões. Então é inflexão mínimo, inflexão máximo, inflexão. A curva fica assim. Sensacional. E não altera a amplitude, né? Até porque a distância entre o mínimo e o máximo, entre o mínimo, o ponto de mínimo e o eixo de inflexão, e a distância entre o ponto de máximo e o eixo de inflexão continua a mesma. Maravilhoso!